Tivemos a entrevista coletiva, uma pergunta para cada, Alberto, fazer a análise, o balanço do que foi essa partida, esse empate 0-0, né, um resultado aí jogando fora de casa, diante de estreias, os 4 jogadores contratados também estiveram em campo. Qual o seu balanço diante do que aconteceu em campo e resultado? Falando assim, resumidamente, né, eu poderia colocar, se fosse uma palavra, né, que o nosso time, eu acho que fez um jogo muito consistente. Eu acho que diante de um adversário tão difícil, né, que nós sabemos assim a qualidade do time do São José, jogando diante da sua torcida, esperávamos mesmo assim uma dificuldade como foi a que ocorreu. Porém, assim, muito satisfeito, né, com o desempenho da nossa equipe, porque eles conseguiram, né, corresponder muito bem àquilo que foi traçado, né, em termos de planejamento, né. Tínhamos aí uma grande preocupação, né, por estar tendo alguns jogadores estreando, né, na competição. Do jogo passado, né, que nós nos apresentamos muito bem, tivemos aí 5 desfalques, né, foram praticamente a metade do time que não pôde participar e aqueles que entraram corresponderam muito bem. Então a gente fica muito satisfeito com o desempenho dos atletas, porque a gente sabe que não é simples, né, não é fácil você manter, né, o padrão, manter uma boa performance, né, com situações como essa. Mas é o que eu tenho dito para eles, eles têm entendido muito bem, né? Eu acho que a gente procura passar para eles uma maneira simples, né, de funções. Procurei manter o mesmo modelo, a mesma forma de jogar, né, que a equipe vem colocando em todos os jogos. Hoje não foi diferente, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, né, com relação à qualidade do adversário e também, né, por estar com alguns jogadores estreando, como você me perguntou. Então o balanço que eu faço é esse do jogo, né? Se tivesse que resumir, acho que foi um jogo muito consistente, no qual o nosso time correspondeu muito bem àquilo que foi proposto, né, para esse jogo. Se trata de uma parte só do confronto, né? Temos ainda o outro, nos preparar bem agora para a segunda parte. Roberto, ao longo da temporada muito se falou no Taubaté sobre resiliência, né? E hoje, no primeiro tempo, o Taubaté criou muitas oportunidades e no segundo viu o São José criar, mas não tomou muito susto e conseguiu segurar, fez o que era preciso fora de casa, né? Como é que você analisa também essa resiliência? A gente falou dos jogadores que estrearam, mas por outro lado também o Anderson, que vinha segurando a zaga, hoje foi uma peça importante que faltou em campo. Verdade, boa pergunta, né? Essa colocação aí, eu acho que ela se enquadra bem, né? Essa palavra, né? Resiliência, porque realmente é um grupo muito resiliente, vem demonstrando isso desde o início da competição. A gente fica muito feliz, né, que a gente fala porque você conseguir manter uma boa performance, um bom desempenho, né, diante de tantos problemas, né, porque aos olhos de vocês aqui e para quem acompanha, né, só fica sabendo dos problemas que o nosso elenco, né, o nosso grupo tem no jogo, né, mas administrativamente a gente sabe que esse tem sido, né, um trabalho árduo, duro pra caramba, no qual a gente está tendo que saber administrar, né, esses problemas. Isso não é fácil, não é fácil. E eu juntamente com eles, tá? Porque eles têm me dado uma retaguarda ali, eu tenho procurado sempre manter eles livres, né, de tantos problemas que acontecem com o Taubaté, que vocês não fazem ideia e nem cabe agora nesse momento estar colocando. Acho que já é superado. Agora falando assim sobre a partida em si, né, você colocou que nosso time teve um primeiro tempo melhor do que o São José. O segundo tempo talvez o São José tenha tido, né, um volume de jogo um pouco maior. Eu não gosto de falar de arbitragem, né, não gosto de estar citando isso, mas eu atribuo isso aos pequenos detalhes, em vários erros, né, que a equipe de arbitragem cometeu, que faz uma diferença muito grande. Porque quando tem uma arbitragem, né, que é o VAR, para poder estar ali enxergando os lances capitais, é fácil, a gente fica até mais tranquilo com isso. Mas quando você percebe, né, aqueles pequenos detalhes, né, um lateral, interpretações de faltas, né, que ele dá para um lado, não dá para o outro. Você vê no começo do jogo, né, ele deu uma simulação do Venuto, já com o cartão amarelo. Na sequência o Martinelli fez a mesma coisa, do outro lado ele não deu. O Ariel aqui também fez a mesma coisa, ele não deu. Ali do lado, eu por várias vezes ouvi vários pedidos de desculpa. Eu desculpei todos, né? Mas eu falei para eles, você estava falando assim, porque não é possível só errar para um lado. Então esses vários detalhes aí a gente atribui, né, um pouco desse melhor desempenho do São José no segundo tempo, no qual podemos considerar que o jogo foi equilibrado,
a esses vários erros que ocorreram, que a gente sabe que acaba pesando muito, né, para a equipe. Então, assim, fica aqui, né, a observação, né, para que as pessoas que erro é comum, erro é normal, a gente entende, mas ele não pode ser só para um lado, né, porque aí é coincidência demais. Então isso aí eu acho que foi um fator assim, que eu acho que acabou atrapalhando, nós ficamos nervosos ali, mas mesmo assim a educação do pessoal pediu desculpa várias vezes, mas né, a gente pede assim para que capriche um pouco mais assim também, para que senão isso acaba pesando muito contra a gente. Professor, a gente sabe que cada jogo é um jogo, mas taticamente, se a gente fosse olhar, que indícios do jogo de hoje devem ser levados em consideração para a próxima partida jogando em casa? Olha, a gente sabe, né, que isso aqui, como eu disse, é apenas uma primeira parte do jogo, né, da disputa. Então, assim, essa primeira parte eu acho que nós cumprimos muito bem. Tinha aí um fator, né, que a gente sabe que pesa muito, a gente sabe quanto é difícil jogar contra o São José em qualquer lugar. Aqui em São José, mais ainda, né, diante da sua torcida, hoje o estádio estava lotado, estava cheio. Acontecem fatores como esse que eu falei para você, né, o próprio grito da torcida, a pressão acaba levando o juiz a cometer erros, né, que não deveria cometer. E agora as coisas mudam um pouco, né, mas de nossa parte a gente está ainda com muita humildade, sabendo assim que o confronto está indefinido, né, pode acontecer qualquer coisa. Então é muito importante que agora a gente continue tendo o mesmo equilíbrio, né, a mesma tranquilidade para poder descansar e se preparar bem, para que a gente consiga repetir, né, e se possível até melhorar um pouco agora, porque precisamos sair na frente, né? Temos que talvez, né, ter um pouco mais de iniciativa agora em buscar mais o resultado. Eu acho que isso aí será natural, né? Mas como eu falo para eles, eu acho que o importante de tudo é ter esse equilíbrio que a equipe demonstrou ter hoje, né? Eu acho que isso aí pode fazer total diferença para a partida seguinte. Professor, a saída de Venuto no jogo foi uma opção, porque ele já tinha cartão amarelo, foi tática, foi já pensando no próximo jogo. Como foi essa substituição de Venuto que vinha fazendo um partidaço aí hoje? A gente tem 5 alterações para fazer, né? E há, né, naturalmente um desgaste, né, nos jogadores, principalmente esses que jogam na linha ofensiva, né? A gente tem na nossa organização, né, quando eu falo assim em funções que devem ser desempenhadas por todos, que a gente procura equilibrar, né? Mesmo aqueles jogadores que estão da frente, eles exercem uma função importante, né, quando a gente está organizado defensivamente. E a mesma coisa os atacantes, quando estão organizados ofensivamente, os defensores também os ajudam, né, no sentido de estar fazendo um jogo apoiado, né, de você aproximar, uma compactação para que esses jogadores eles consigam fazer com segurança, né, sem ter aquela preocupação de voltar. Mas naturalmente esses jogadores, até o Venuto, né, pela própria minutagem que ele tem no campeonato, né, de ser um jogador que já vem atuando muito tempo, né, por vários minutos na partida, e a gente precisava fazer alguma alteração ali. Naturalmente tem que ser os jogadores da frente. Quando ele saiu, se eu não me engano, já estava com 35 minutos, ou mais assim também. Era o momento da gente poder fazer a segunda alteração, colocar um jogador mais descansado, sem que a gente perdesse a mesma consistência, tanto defensiva como ofensivamente também. Eu acho que foi o que aconteceu, né? É natural fazer essas alterações. Muitas vezes as pessoas não sabem, só vê a parte técnica, né, quando o jogador está bem, mas tem todo um contexto, toda uma situação que a gente tem que estar analisando, né, porque no sentido de estar fazendo com que os jogadores estejam sempre trabalhando num sentido coletivo, né? E essa alteração às vezes ela é necessária para que o time continue mantendo o mesmo padrão. Como é que o senhor avalia o Marinho, Diego Jader, funcionaram do jeito que o senhor trabalhou aí no meio da semana? Eu acho que funcionaram muito bem, a gente fica muito satisfeito assim com o desempenho deles. Como eu disse aqui, essas entradas, né, foram necessárias porque no jogo anterior nós perdemos 5 jogadores. Então, assim, são baixas importantes, né, desses jogadores aí importantes. As contratações aconteceram até porque a gente tem que estar preparado, né, para uma situação não só de um jogo, né? A gente tem que se preparar, claro que a gente tem que ter os pés no chão, mas tem que ter a confiança, né, de que poderemos ter mais campeonato pela frente. Se encerravam as inscrições na última sexta-feira, né? Surgiu aí a possibilidade aí de novos jogadores integrarem o nosso grupo. A gente, por estar tendo, né, muitos problemas médicos, muitas baixas, como foi o exemplo desse último jogo, poderia hoje acontecer também um fator como esse. Então a gente tem que estar preparado. Agradeço a diretoria por ter conseguido. A gente sabe que não é simples, né, você em poucos dias, porque foram 2 dias só que esses jogadores tiveram para treinar e se preparar para entrar, para jogar, né, com toda a equipe.
a gente fica muito satisfeito até com o próprio entendimento dos jogadores, né, em relação às funções que eles devem exercer aqui no nosso modelo, na nossa forma de jogar. Então, como eu disse, a gente procura fazer da coisa mais simples possível, né, justamente para em situações como essa, os jogadores que entram, ele não tem dificuldade na adaptação. Acho que o que aconteceu foi muito isso, a gente retrata do que eu estou dizendo. E a gente fica muito feliz com o desempenho, os jogadores chegaram muito bem recebidos pelo grupo, eles estão muito satisfeitos com a forma que foi recebido também, né, o grupo também. Eles também, né, têm contribuído com uma entrega muito grande, e eu acho que é assim que se faz um elenco, é assim que faz um grupo, e dessa forma a gente sonha, né, em poder tá galgando, né, condições melhores nesse campeonato, né. E, graças a Deus foi bom, mas ainda resta muita coisa e pretendemos repetir, quem sabe, né, melhorar para que a gente consiga essa classificação que será muito importante para a gente.